O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, primeiro domingo da Quaresma, a Quaresma que se torna para nós aquilo que Jesus fez, os 40 dias no deserto, onde ele viveu, longe das coisas do mundo, no silêncio, na oração, teve a tentação, mas ele venceu através do jejum, da penitência, a oração e fazendo a vontade de Deus. É isso que nos traz o Evangelho de hoje. Mas antes nós vamos para a primeira leitura que nós ouvimos lá no livro do Gênesis, aonde nos traz que depois que houve o dilúvio que devastou a terra, e Deus então faz uma aliança para com Noé e a sua descendência. Ele diz que ele nunca mais fará como ele fez, o dilúvio, aonde devastou toda a terra. Jamais enviará um dilúvio para a terra. Isso está nessa primeira leitura de hoje. Mas Deus faz uma aliança. Um sinal de um arco no céu seria o sinal desta aliança que Deus faz, para que o homem recorde que Deus tem essa aliança para com a humanidade. Mas veja, não é só isso, é muito mais do que isso, porque na segunda leitura vai nos mostrar justamente na carta de São Pedro que Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Esta é a aliança maior que Deus faz, a aliança perpétua, para sempre. Se lá no livro do Gênesis Deus fez uma aliança e deu um sinal para recordar essa aliança, agora Ele envia o seu próprio Filho para nos salvar. Esta aliança, ela é para sempre, eterna, única. Não haverá uma outra aliança, porque enviar o seu próprio Filho para nos salvar, Ele que se encarnou na carne humana, se fez como nós, com exceção do pecado, assumiu a condição humana, assumiu a nossa fraqueza, se entregou na cruz para ser crucificado, morto e ressuscitou no terceiro dia. Então este é o maior amor de Deus, né? Esse é o maior amor de Deus, este é o maior sinal, esta é a maior aliança que Deus fez para com a humanidade, né? Então aqui está o sinal de um Deus que nos ama,
de um Deus que tem amor, que tem misericórdia, tem compaixão. E nos fala São Pedro que a arca, lá como estava lá no Gênesis, onde nesta arca estava Noé, a sua família, as espécies de animais, esta arca representa o nosso batismo, né? Porque é pelo nosso batismo que nós somos salvos. E o batismo significa aderir a Jesus Cristo. O batismo significa que nós precisamos de uma boa consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Então, nós caminhamos perseverantes, a cada dia lutando, a cada dia perseverando e, portanto, vamos fazendo a nossa escolha por Jesus, escolha por Deus. Então, essa escolha nossa, ela não é feita uma única vez na nossa vida, mas nós precisamos renovar este compromisso com Deus todos os dias. Nós precisamos fazer essa escolha todos os dias, porque a cada dia é diferente da nossa vida, né? Nós encontramos as batalhas, as dificuldades, as tribulações, problemas, alegrias, tristezas, e a cada dia a gente precisa fazer uma escolha, né? Todos os dias. Então o batismo significa isso, aderir às propostas de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. É isso que São Paulo, ou melhor, São Pedro, nos traz nessa segunda leitura, recordando que Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a Ele anjos, dominações e potestades. Jesus é o Senhor da nossa história, da nossa vida. Jesus é o Senhor do universo. No Evangelho, então, Jesus, vivendo 40 dias no deserto, foi tentado por Satanás e ele venceu. Não diz assim quais foram as tentações aqui. Nós temos no Evangelho de Mateus, que já conhecemos, onde nos traz as tentações, onde o diabo, ele diz para Jesus: transforme essa pedra em pão. Depois levou-o no alto de uma montanha, atira-te daqui abaixo, porque os anjos virão em teu socorro. Depois mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu te darei tudo isso se me adorares. Assim dizia Satanás a Jesus. E Jesus combateu todas essas tentações de Satanás com a própria palavra de Deus, né? Não só de pão vive o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás o Senhor único Deus. Jesus, então, ele combateu com a palavra, com a oração. Nós também somos chamados, neste tempo da Quaresma, para viver mais intensamente a palavra de Deus, né? Combater essas tentações que existem na nossa vida, para que nós sejamos mais fortes. Às vezes nós ficamos pensando assim: mas Jesus era Deus, então para ele foi fácil combater as tentações. Mas e nós, que somos miseráveis pecadores, nós que somos miseráveis seres humanos, como nós podemos combater essas tentações? Podemos, porque alguém já combateu por nós. Jesus Cristo já morreu na cruz. Por isso nós precisamos combater os males, as maledicências, todas as obras do mal, a inveja, as coisas que acontecem na nossa vida. Nós podemos combater confiando na graça em Jesus Cristo, acreditando naquele que se entregou por nós na cruz. Então nós não estamos sozinhos, nós temos essa grande graça de Deus, que é a presença do Cristo crucificado e ressuscitado. É Ele que combate por nós, não somos nós. Quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, é por isso que nós recorremos a Jesus. A gente não diz assim: olha, eu estou enfrentando essas trevas e eu vou combater essas trevas com as minhas próprias forças. Não, a gente recorre a quem?
a Jesus. Ele é que vai interceder junto ao Pai, Ele que vai nos dar esta graça de sermos cada vez mais libertos das tentações e dos males. Então Jesus, Ele combateu as tentações porque Ele se preparou para uma grande missão. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia e pregava o Evangelho, dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então vamos fazer isso durante essa quaresma, que nós possamos intensificar as nossas orações, que nós possamos nos aproximar mais de Deus, participar mais das celebrações, praticar os exercícios quaresmais, jejum, penitência, oração, mortificação, participando da via sacra, das celebrações, a Eucaristia, buscando os sacramentos. Tudo isso vai nos tornar mais fortes para a batalha. Assim como um soldado, onde ele se prepara para uma batalha, ele precisa estar ali sempre treinando, exercitando. Porque se ele diz assim: não, eu vou parar, vou ficar aqui descansando, porque a hora que vier o inimigo eu estarei preparado. Mas quando chega o inimigo, talvez ele não tenha a preparação necessária. Por isso, todos os dias é necessário que nós nos preparemos. Os exercícios quaresmais, este tempo da quaresma, é para que nós possamos alcançar a vitória, não pelas nossas próprias forças, mas por aquele que está em nosso meio, aquele que já se entregou na cruz para nos salvar e para nos redimir. Que Nossa Senhora Aparecida nos ajude nesta caminhada quaresmal.